Olá, gente. Vamos para mais uma aula de História da Técnica e da Tecnologia. Hoje a gente vai fazer um recorte na história, na cronologia, que a gente estava vendo a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, e agora a gente vai fazer um recorte para focar um pouquinho na Primeira e na Segunda Guerra e a tecnologia desse período, porque nós temos uma modificação em formas de produção de tecnologia, nas formas como o Estado encara a produção de tecnologia, os incentivos. É um período que tem uma aceleração bem grande de desenvolvimento tecnológico, patrocinado, né, pelo Estado e por facilidades também que se tem aí de acúmulo de tecnologia. Então é isso que a gente vai focar nessa aula. Nas duas guerras, então. Né, as duas guerras mundial. Claro que a gente vai fazer um recorte, não dá para olhar tudo, porque é bastante amplo a temática nesse período. Tem muitas coisas, muitas informações aí para a gente ver. Então, a gente vai fazer um recorte, algumas coisas, alguns pontos que eu vou estar apontando para vocês, né? Porque é bem rico esse momento para estudar tecnologia, bem impressionante. A quantidade de tecnologia que a gente tem nesse período é impressionante. Então, claro que nós vamos focar em algumas coisas. Bom, a gente tem um período assim que a gente tem cosmovisões em conflito. Nós temos várias visões de mundo que entram aí em conflito nesse comecinho do início do século XX. Né? Nós temos o racismo, o darwinismo social, quer dizer, uma ideia de Darwin que foi aplicado para questões raciais, né, para justificar questões raciais já no finalzinho do século XIX, uma coisa que faria, né, o Darwin se remexer no seu túmulo, porque realmente era contrário às próprias ideias dele, da própria família dele, que vinha de uma família de abolicionistas ingleses. Então, mesmo assim, foi apropriada essa ideia, né, para defender, né, as visões dos europeus, né, para colonizar, para levar a um neoimperialismo, né, para outras regiões, para justificar esse fardo do homem branco, né, que o homem branco tinha que levar a civilização para esses outros povos atrasados. Isso foi usado como justificativo. O positivismo estava muito forte, né, eu já mencionei aqui algumas aulas sobre isso, a questão inclusive em sociedade política, né, no Brasil, nessa disciplina eu falei sobre positivismo no Brasil, essa visão de que a ciência e a tecnologia eram as respostas para tudo, né, então você cria uma forte defesa da ciência, que esse termo vai surgir, esse termo inclusive no século XX, né, o cientificismo, e o tecnicismo, né? Essa visão de que ciência e tecnologia podiam resolver todos os problemas. Então, tem um enfoque muito grande. Esse enfoque vai cair, principalmente já a partir da segunda após a Primeira Guerra, né, que vão ver que a tecnologia também trouxe muitos problemas, tá? O imperialismo que eu já mencionei. Para você ter uma ideia dessa visão positivista, é você ler lá os livros do H.G. Wells, né? Então, Wells, né? H.G. Wells, que todos os livros dele, mas eu selecionei esse especificamente, mas todos os livros dele têm uma visão bem otimista com relação à ciência, né? Que tem que investir na ciência, aquela visão do iluminismo, né? Da racionalidade do homem e tal, né? Então isso aí vai sendo demolido no século XX, mas ainda aí nesse início a visão era extremamente favorável à tecnologia e à ciência. Bom, então a Primeira Guerra, sim, ela vai de 1914 a 1919, né, foi uma guerra ali que começou a então ter muitos investimentos para a tecnologia. Né? Então a gente tem uma batalha, antes de entrar propriamente na tecnologia, mas essa batalha é uma das sintomáticas dessa Primeira Guerra, porque era uma guerra de trincheiras, ainda não tinha as tecnologias depois que vão ser aperfeiçoadas, né, para a Segunda Guerra, como aviões e tal, ainda eram iniciais, né? E essa batalha, então, ela teve muitas mortes, muitas casualidades, né? Muitas pessoas que se feriram nessa batalha específica, a Batalha de Somme. Inclusive está lá, né? Tolkien, Lewis e Hitler, eles estavam, né? Os dois escritores ingleses ali, o Tolkien e o Lewis, que são é, até autores que eu pesquiso mais propriamente, e o Hitler estavam nessa batalha. O Tolkien e o Lewis não se conheciam ainda nesse momento, né, no lado inglês, e o Hitler do outro lado ainda como, né, não ainda no início da sua carreira militar, né? Então essa batalha teve
mais de 1 milhão de mortos e feridos. Foi uma batalha bastante cruel e influenciou, inclusive, muito a mentalidade, né, de quem participou nessa guerra. Então ela está muito presente nos escritores depois, que passaram pela Primeira Guerra, né. Então, por exemplo, no Tolkien, no Lewis, que eu mencionei, né, está muito presente, a guerra, essa Primeira Guerra nos escritos deles, né. Então, tem esse livro, a gente tem esses 2 livros publicados em português, é muito interessante, lançado mais ou menos recentemente aí, 2 anos, que é esse primeiro do Loconte, um hobbit, um guarda-roupa e a Grande Guerra, que ele relaciona exatamente sobre a influência, esse impacto dessa Primeira Guerra Mundial, né, no Lewis e no Tolkien. Então é muito interessante que reflete isso, né, na nas escritas, por exemplo, o as Crônicas de Nárnia, né, as primeiras cenas são, né, as crianças lá, a família, se escondendo, tendo que ir para o interior, porque estava tendo bombardeios e tal na Primeira Guerra, né. Então, não, desculpa, na Segunda Guerra, né, eles estão na Segunda Guerra, se passa na Segunda Guerra, mas a questão da guerra está muito frequente, né, nesses 2. No Tolkien, então, muito forte, de maneira muito forte, é bem presente isso nas cenas de guerra que tem no todo O Senhor dos Anéis, né. E também esse livro aí do Colin Dourey, Os Atormentados, né. Então, as questões da visão dos governos totalitários aparece muito forte, né, no Tolkien, no Lewis, o Saruman como um um tipo de Hitler, o que usa propaganda, que usa a oratória para convencer as pessoas, né. Aqui você tem uma influência bem forte, assim, a foto aqui na direita você tem o na Batalha de Somme, né, e do lado o Pântano dos Mortos, que acontece lá, né, os hobbits junto ali com Sméagol, né, com o Gollum, andando nos Pântanos Mortos lá no Senhor dos Anéis. Então, Lord of the Rings. Então, isso é só uma, né, você tem muitas, muitas, muitas influências outras. É bem interessante até de de prestar atenção nisso, né, como impactou isso nas pessoas, né, na visão das pessoas que passaram por esses momentos. Então a gente vai aqui para algumas grandes invenções da Primeira Guerra Mundial, voltados principalmente para questões bélicas mesmo, né, foi o grande incentivo, todos os países acabam, voltando suas produções para as guerras, né, para questões bélicas. Então essas são os grandes inventos, né, que vão surgindo. Depois vão muitos desses eventos vão dessas criações, né, vão, apoiando outras criações que vão virando coisas comuns, né, para as pessoas que não militares, né. Então, é interessante que, assim, os conflitos militares, eles são um dos maiores incentivadores de inovação tecnológica, isso sempre na história, não só na Primeira e na Segunda Guerra, mas na história sempre, né, porque, um povo quer, vencer outro e para isso ele precisa investir em tecnologia, né, então sempre tem uma aceleração de desenvolvimento tecnológico nas guerras. Então, tem várias tecnologias que até hoje desempenham um papel, importante no mundo moderno, que foram inventadas aí na Primeira Guerra. Então, só que a Primeira Guerra ela teve muito mais invenções de desenvolvimento militar. Na Segunda Guerra tem muito mais inovações que vão depois virar rapidamente para as pessoas civis, né, para os civis, mas a Primeira Guerra está muito mais focada em questões militares e demora para ter uma aplicação aí para as pessoas que não estavam no exército. Os tanques, né, então, embora a ideia dos tanques já existissem antes, mas os primeiros tanques, os modernos, né, surgem na Primeira Guerra, chamados inicialmente de barcos de solo, né, porque eles conseguiam passar por cima das trincheiras, né, então era uma arma bastante fatal, né. Algumas influências a gente vai ver nesse filme tão querido por muitos, né, eu gosto muito de Star Wars, a saga Star Wars, e você vê muito da influência da Primeira Guerra e da Segunda Guerra, no Star Wars, né, em todos os armamentos. Então a gente está falando de uma coisa, né, muito avançada ali em Star Wars, mas se influenciou bastante na estética da Primeira Guerra. A gente vai ver outras coisas aqui. Então, na aviação, com certeza, foi extremamente forte, né, a gente viu aqui, né, Star Wars também outra vez, né, a influência. Eh,
eu vou colocar mais depois, eu vou falar para frente um pouquinho mais sobre aviação, tá, sobre o invento. Mas demora para se ter aviação civil, né? Mesmo depois da Primeira Guerra, ainda vai demorar um tempo para ter um investimento, por exemplo, para aeroportos, porque é muito caro, né, a infraestrutura para se construir um aeroporto e tal. Então, eh, vai demorar ainda, né, para se ter uma aviação comercial após a Primeira Guerra. As armas de infantaria, então, foi uma grande inovação, foi investido muito, porque, claro, né, basicamente era uma arma mais fundamental ali nas guerras de trincheiras e tal. E você vê nessa imagem que as pessoas não estão usando capacete, estão usando ali uns gorrinhos, porque nessa época ainda a em questão de defesa ainda era muito arcaica, né, então se você levasse um tiro você morria, então muitos nem, né, nem se preocupavam muito com proteção. Mas começou a ter uma força muito grande de ataque, né, na mão da infantaria. Então foi cada vez mais outras metralhadoras, outros tipos de inovação, né, então um nível inédito de poder na mão dos soldados. Também armamento pesado, né, porque, metralhadoras mais pesadas, lança-chamas, inclusive, né, que eram bem terríveis. Se você assiste aquele filme 1910, que é um filmaço, né, muito bom, muito interessante, né, o filme, bem bem bem, bem baseado, né, em estudos históricos e tal. Você vê lá o lança-chamas e tal, era bem terrível, até foi proibido depois, né, armas de gás venenoso também, que foi implementado pelos alemães, né, que muitas dessas armas são proibidas por convenções internacionais. Ah, máscara contra os gases, claro que o primeiro uso de gás venenoso foi já no início, no segundo ano da Primeira Guerra Mundial, e, lógico, teve que se inventar também máscaras, né, porque era a forma de se defender disso, né, os próprios alemães criaram o gás venenoso ali para ser utilizado, também criaram essas tecnologias de defesa. É, apesar de que mudou, né, ao longo dos séculos, aí fica a mesma base, né, isso ainda a gente tem o mesmo estilo dessas máscaras, né, continuam aí, eh, presentes, né. Olha lá, a inspiração em ainda Star Wars também, essas máscaras. Criptografia se desenvolveu muito, porque você tinha que, né, mandar, claro, mensagens mais cifradas cada vez mais, né, porque as redes telefone e rádio eram facilmente detectáveis, né, interceptadas, então se criou criptografias de chave única cada vez mais difíceis de serem quebradas, né. Bom, como eu falei, né, da aviação, que foi importante, né, já falei da invenção em outras aulas, inclusive sociedade política também já mencionei isso, sobre aviação, uma aula acho que passada também de história da tecnologia eu já mencionei isso, aviação, né, com o Santos Dumont, tem essa biografia aí que eu deixo de recomendação, e brinquei também, né, com o Santos Dumont, né, voando tranquilamente como aquele jogo Fly, né, e os irmãos Wright, mas esse é aquele impulso, né, que eles tiveram que dar primeiramente, né, foi na impulsão e tal, e depois planaram, né, então fica essa disputa aí. Mas a questão é que o Santos Dumont ele ficou bem decepcionado com o uso que se fez dos aviões já na Primeira Guerra, né, então no início era bem assim, os aviões não podiam carregar muito peso, então eles iam com lanças, até voavam perto do solo, né, então eles iam com lanças mesmo, né, então era o tipo, né, o início. Então, foi muito bem, digamos assim, foi muito bem empregado, né, como arma de guerra, mas pessoas pacifistas como Santos Dumont ficaram bem decepcionados com esse uso, né, mas foi um game change, né, de um grande impacto aí na guerra também. O rádio, né, também que eu já mencionei, mas ele teve na comunicação foi fundamental. Depois que acabou, inclusive a Primeira Guerra foi uma dificuldade de vender, né, comercialmente os rádios, porque eles eram montados com peças de várias companhias diferentes, né, Philips e tal, e foi bem difícil para
vender isso, porque tinha várias patentes, né, e várias empresas diferentes. Então, acabaram que algumas empresas tiveram que fazer acordos, né, e tal, para poder conseguir vender o rádio de maneira comercial após a Primeira Guerra. E a válvula, né, que foi inventada, foi desenvolvida aí desde antes da Primeira Guerra, né, mas se tornou ali após, né, o final da Primeira Guerra, lá por 1926, tem uma formulação ali mais ou menos final e foi fundamental, né, você sabe, para a computação foi fundamental para os rádios, também para várias tecnologias, elas foi fundamental. Então, a necessidade fez com que se apurasse, né, as correios para desenvolver essas tecnologias por necessidades ali de guerra, né? Inicialmente, depois as pessoas vão herdar, né, esse, esse impacto, né, esse desenvolvimento tecnológico. Os automóveis, né, eram extremamente arcaicos nesse começo, né, as pessoas tinham que, ali tem um step, né, porque não ia muito longe, já furava o pneu, né, tinha que ter uma pessoa que soubesse de mecânica básica nesses carros, né, antes da Primeira Guerra e na Primeira Guerra, né, mas muitas empresas tiveram que, principalmente os europeus, até dar uma travada no desenvolvimento aí dos carros na Europa, porque eles vão voltar para a guerra. Então, por exemplo, esse tanque era um tanque Renault, né, e outras Citroën também fazem motores para tanques, para aviões, né, e vão parando. Enquanto isso, Ford, né, vai lá e vai produzindo, né, porque está distante aí desse palco de guerra, e vai empresas. Bom, talvez está com algum problema na minha imagem, mas vamos lá. Então a gente tem empresa brasileira aqui, né, uma imagem de uma empresa de tecidos para tentar entrar na competição aí com os britânicos, que está muito forte, né, inclusive com a guerra aumentou a produção, inclusive têxtil, né, isso teve até uma divisão do mundo aí entre essas grandes potências. E no período entre guerras, a gente tem a invenção da penicilina, que foi meio que um acidente assim do Alexandre Fleming, né, que deixou lá suas placas e viu, né, a bactéria ali se multiplicando e tal, e ele viu onde tinha uma um bolor ali, né, uma espécie de bolor, as bactérias não se multiplicavam, e aí ele descobriu então que esse bolor era a penicilina, né, um bolor de pão e tal, né, que a gente vê isso. E aí se descobriu, foi essencial para a Inglaterra já durante o período entre guerras, se desenvolveu mais para exatamente poder fabricar para, inclusive, para os soldados, né, que tinha uma casualidade muito grande aí. E nesse período entre guerras, aconteceu também uma coisa bem interessante, assim, curiosa para gente estudar um pouquinho, que é a proliferação de distopias. Então, assim, toda vez que a gente tem períodos críticos tecnológicos, você tem uma proliferação de distopias. Isso é comum também aqui no século XXI, a gente viu em alguns momentos várias distopias surgindo, Black Mirror, por exemplo, entre várias outras, aí, jogos vorazes, né? Mas nesse período você surgiu algumas que são bem famosas até hoje, né? Por exemplo, Admirável Mundo Novo, que é um dos mais conhecidos desse período, né? Surgiu em 1932 em inglês. Eu não coloquei aqui, por exemplo, 1984, porque é posterior, já é depois da Segunda Guerra, mas também é bem interessante. Você tem antes Nós, do Zamiatin, de 1924. Você tem a Guerra das Salamandras, também mais conhecido, da Tchecoslováquia, que foi em 1936. Então, e você tem aí já a finalização dessa trilogia, começa um pouco antes, mas a trilogia é chamada Trilogia Cósmica, do C.S. Lewis, né, que é conhecido como escritor de contos infantis, lá o Narnia. Ele era professor
de literatura e escrevia textos de ética também, filosóficos, e aí ele escreveu inclusive antes de Nárnia, ele escreveu essa trilogia cósmica e o último volume é esse aí, aquela Fortaleza Medonha de 1945, né? Mas já refletindo Primeira e Segunda Guerra e os medos da tecnologia. Então, alguns temas bem comuns aí que são nesses textos, a questão da eugenia, que era muito forte na Primeira e Segunda Guerra, né? A questão do nazismo, por exemplo, já vinha desde o século XIX, né? Quer dizer, aquela escolha dos melhores, né? E de, inclusive, tinha a eugenia positiva, que era favorecer certos aspectos que eram mais interessantes, né, na população, e outros, a eugenia negativa, que era até exterminar pessoas que eram consideradas, ou genes que eram considerados inadequados, como os judeus, por exemplo, pelos alemães nazistas. A ideia do prolongamento da vida até atingir uma possível imortalidade, muito presente no Admirável Mundo Novo, manipulação genética ali também, né, nesses livros aparece, o upload de mentes, né, você baixar somente para um computador, a ideia do aperfeiçoamento do corpo humano, né, fazer um transhumanismo, né, quer dizer, superar as limitações humanas, a desumanização está muito presente, batem muita tecla nisso, né, como a tecnologia vai desumanizando as pessoas, e o temor, né, o que está mais geral aí, mais forte, é o temor da tecnologia. Então, aquele positivismo que começa no século XIX, fica muito forte aí, no começo, após a Primeira Guerra, ele sai muito de cena. Claro que ainda vai ter pessoas otimistas ainda, né, mas vai diminuindo cada vez mais, né? Eles vão ficando bem céticos com relação aos poderes positivos da ciência e da tecnologia e vão fazendo essas críticas. É bem interessante, direi todos esses livros assim para entender um pouquinho essa visão. E são livros que, por isso que sobrevivem, né, até hoje. São livros que têm aplicações até para os dias atuais. Bom, a Segunda Guerra ela vai de 1939 a 1945, né? Começa com uma declaração ali na Inglaterra de guerra à Alemanha e termina com a rendição formal do Japão lá em 2 de setembro de 1945. A gente tem aqui uma questão também na Segunda Guerra, por isso eu coloquei essa imagem aí, que é do Hefesto, que era o único deus antigo grego que ele tinha uma deformidade, ele era manco. E ele era o forjador das armas para os deuses. Mas ele era o único deus que tinha uma deformação. Por quê? Porque era como se fosse um aviso para as pessoas dos poderes que a tecnologia podia trazer, né, usadas para questões de armas e tal, né? Podia se virar contra eles mesmos, né? Então, o Hefesto ele ficou como uma marca assim, né, do poder destrutivo da tecnologia. Inclusive, isso ficou muito forte na Segunda Guerra, que pela primeira vez, né, a gente criou uma arma capaz de destruir o planeta inteiro, né, com bomba atômica. Nossa, então, rapidamente, né, esse não é o nosso tópico aqui de falar sobre a Segunda Guerra, mas sim a tecnologia surgida da Segunda Guerra, mas as causas da Segunda Guerra, né, uma grave crise econômica, governos totalitários por todos os lados, né, na Rússia, na Itália, na Alemanha, política expansionista desses países europeus que os ingleses, né, franceses, todos os países europeus vão expandindo mais, né, a Alemanha principalmente, né, a indústria armamentista se fortalece, equipamentos bélicos, tá? Então, ideologia por trás, né? Anticomunismo, antiliberalismo, totalitarismo, o militarismo e culto à violência é muito forte, isso, né? Muito presente em governos totalitários, um ódio a tudo que é estrangeiro e um racismo e preconceito bem forte. Tá? Então a gente tem algumas marcas aí dessa relação entre ciência e tecnologia e guerra, né? Então você tem, e eu vou depois expandir cada um desses pontos, você tem financiamento estatal, ou patrocínio de fabricantes de arma através de instituições que vão desde arsenais de Estado até contratos privados. Esse patrocínio compra melhorias qualitativas nas armas e equipamentos, bem como uma produção padronizada em larga escala e cada vez mais confiáveis, né, que as armas não eram tão confiáveis, antes vão ficando cada vez mais confiáveis.
Para garantir um suprimento de cientistas e engenheiros, o Estado também financiou educação e treinamento, e com o conhecimento substituiu como o conhecimento substitui a habilidade na produção de armas, equipamentos de qualidade superior, se fez uma capa de sigilo sobre a tecnologia militar. A escala de atividade, especialmente em tempos de paz, poderia dar origem a coligações políticas. Nos Estados Unidos, isso tomou a forma de um complexo militar industrial muito forte, que é presente até hoje. E a escala de atividades também impôs aos países significativos custos de oportunidade em ciência e tecnologia, que muitas vezes eram dirigidos pela busca de tecnologias de dupla utilização. Para alguns cientistas e engenheiros, a participação nesses trabalhos causou graves questões morais. Vamos ver um pouquinho rapidamente cada um desses pontos. Então a gente tem 3 períodos históricos assim dessa ideia desses temas aí que eu apontei, que são mais fortes do que outros. Então, antes de 1500, o financiamento estatal, instituições e melhorias qualitativas. Século XV, até as armas nucleares, a gente tem a produção de massa, educação formal, sigilo e coligações políticas. Depois, na Guerra Fria, a gente tem um custo cada vez mais focado em custos de oportunidade, tecnologias de dupla utilização, como o GPS, e focando mais em questões morais. Financiamento estatal, a gente tem, historicamente, o exemplo do Da Vinci, que fez muitas armas para os estados, para o Estado italiano. Ele produziu muitas armas aí de defesas e tal, e era patrocinado mas ele é um exemplo, ele era patrocinado pelo Estado. Ele era um exemplo entre muitos outros que existiam. Instituições de mediação, a gente tem aqui o próprio Instituto Militar de Engenharia no Rio de Janeiro, essas instituições servindo como intermediários entre o Estado e o Exército. Melhorias qualitativas, aperfeiçoando cada vez os satélites que já existiam desde da Primeira Guerra, mas vão cada vez focando mais numa busca de vigilância e ter dados mais exatos, vão sendo aperfeiçoados, dando grandes saltos qualitativos a partir da Segunda Guerra. Produção padronizada em larga escala, cada vez mais confiável, quer dizer, mais exatas, poucas falhas. Educação e treinamento, focado no treinamento de pessoas para questões de guerra, questões militares, treinamento bem forte. Isso todos os países, não só os Estados Unidos, que normalmente a gente acaba focando mais, vendo mais, mas isso no mundo inteiro, até inclusive no Brasil. Agências focadas em sigilo, instituições criadas para criar esse sigilo nas tecnologias, não quer dizer que nunca as pessoas não vão acabar roubando ou aprendendo com as tecnologias, mas sigilo na produção dessas tecnologias o máximo possível, que sabe que quem detém a tecnologia maior, ele vai ter um poder maior sobre outras, Inclusive na Guerra Fria ficou muito forte isso, Os países tinham capacidades, cada vez se ampliou mais, até capacidades destrutivas muito maiores do que a bomba atômica, mas que vão produzir esse sigilo, para esconder, mas em alguns momentos, quando já tem o desenvolvimento final, se mostra ali, aponta e mostra, exibe esse poder bélico. Coligações políticas, então, é uma presença muito forte entre os militares e ocupando cargos públicos, isso é muito comum em várias regiões, a gente tem até isso hoje muito forte aqui no Brasil também, nesse momento, mas isso é muito comum também, muito forte em diversos países, na maioria dos países acabam fazendo isso pensando em questões de segurança e tal. E o custo de oportunidade aqui, que é o que é? Você compra uma pizza, com o mesmo dinheiro você poderia comprar um cachorro-quente ou refrigerante, Então o custo de oportunidade dessa pizza você tem que calcular, eu poderia comprar um refrigerante e um cachorro-quente, com o mesmo dinheiro. Então a mesma coisa com armamentos, com tecnologia, a gente sempre fala, agora tem lá o robô em Marte. Que a gente poderia pegar esse dinheiro e investir em saúde, e eliminar a pobreza e tal, Então, isso é o custo de oportunidade, tem que se balançar e se pensar nisso, O que a gente está deixando de fazer para fazer um armamento, por exemplo, uma questão armamentista.
É, então, pensando nesses custos, cada vez mais se pensou já em produzir tecnologias de dupla utilização, falando, né, olha, a gente vai produzir isso aqui, mas vai acabar redundando em vantagens para as pessoas comuns. Então, lá desde o travesseiro da NASA, né, com a espuma da NASA, né, que a gente tem, que é exatamente essa ideia, né? Então, ó, a gente está produzindo aqui, mas isso aqui vai, né, daqui a pouco você vai ter acesso para todo mundo, vai estar disponível para todo mundo, mas foi pago, né, com esse investimento militar. E aí vai acabar vindo para as pessoas. Então sempre começou a partir da Segunda Guerra, já começou a se pensar muito nisso, né? Como que a gente pode fazer essa tecnologia e pensar que ela pode servir para as pessoas comuns. Vai ficando cada vez mais forte isso, né? Claro que não é automático, porque os computadores, a internet, por exemplo, foi pensado para questões militares e só depois, né, que foi até meio que as pessoas foram forçando a barra para pegarem para a utilização comum. Né? Mas depois vai ficar mais comum isso na GPS, cada vez mais comum. Hoje é muito presente isso. E as questões morais, né? Porque realmente com a bomba atômica, né, se pensou muito mais, se pesou muito mais, né, as questões morais, éticas de você ter uma arma forte. Claro que tem às vezes essas justificativas de nós estamos usando para defesa. Então quem tiver, né, o maior cacete ali, né, o maior arma, né, vai conseguir enfrentar as pessoas, né, vão conseguir dominar as outras pessoas, né, e vão vão poder, né, enfrentar e vão, pelo medo, né, vão conseguir é, dominar outras pessoas, né, outros estados. Então você tem que mostrar esse poder. Outras tecnologias que a gente não vai mencionar aqui, mas que são importantes, que se desenvolveram aí, né, que durante esse período de guerra não foi só armamentos, né, que se desenvolveram nesse período, né, mas são outras tecnologias nesse período que foram se desenvolvendo, como depois já, né, do período que passou da Segunda Guerra, a estrutura do DNA, né, que foi aí descoberta por James Watson, Francis Crick, Rosalind Franklin, os primeiros passos do Alan Turing. Quem assistiu lá o filme Jogo da Imitação vê que ele já estava lá na Segunda Guerra atuante, né, um matemático inglês, e ele dá os passos para a computação moderna, né, já, né, logo após a Segunda Guerra. Os transistores, né, que foram concebidos por engenheiros americanos em 1947, extremamente importante para a computação. Então a gente tem várias outras tecnologias, e depois a gente vai olhar, quando a gente ter uma aula específica sobre história da informação, da computação, que a gente vai ir para a década de 1970 em diante, mas eu vou trazendo toda essa evolução aí para a gente pensar. E assim, né, então essa aula foi para pensar o panorama de Primeira e Segunda Guerra com esses impactos. E essa pergunta para a gente pensar, normalmente é um tema de debate em sala de aula, né, mas a gente tem essa dificuldade aí com a pandemia de pensar isso, de fazer esses debates. Né? Então, é uma pergunta para se pensar, né? Se as guerras não tivessem ocorrido, como seriam as tecnologias hoje? Né? Será que a gente teria transistores, a própria os aviões se desenvolveram tanto, né? Será que eles teriam se desenvolvido? Mesmo a computação, será que teria se desenvolvido tanto? Né? Então, os historiadores normalmente se dividem nisso, né? Eles falam assim, realmente, historicamente, as guerras elas trazem um grande desenvolvimento tecnológico, né? Isso é normal. Mas será que a gente precisaria de ter tantas mortes para ter esse desenvolvimento tecnológico? Como que seria? Então, alguns historiadores vão falar, talvez a gente demorasse um pouco mais para ter, porque em período de guerra tem um grande investimento, tem um investimento pesado, né, nessa questão de tecnológica, né, questões em ciência e tecnologia. Aí depois tem às vezes uma diminuição, mas nesse período tem uma grande. Então, talvez demoraria um pouco mais as tecnologias, né, para surgir. A gente ainda estaria algumas décadas no desenvolvimento tecnológico. Né? Então, a gente viu como que a primeira e segunda guerra propiciaram muitas tecnologias que a gente tem até hoje, né? Não só no campo armamentício, bélico, mas também tecnologias do dia a dia.
né? Tem muitas outras tecnologias, né? O forno de micro-ondas, por exemplo, né, redunda de aplicações aí dos radares, né, que os ingleses inventaram e que a gente tem aí coisas no nosso dia a dia, utilização no nosso dia a dia, tá? Então foi esse panorama geral aí desse impacto das guerras na tecnologia no século XX. Ficamos por aqui, tá bom? Obrigado pela atenção. Até a próxima aula.